como a gente vai treinar essa inteligência artificial para que o seu projeto se comunique com o seu cliente e, consequentemente, te traga o resultado que você precisa sem se tornar robotizada. Fala pessoal, tudo bem? Eric Porto, CSO e sócio da Layup, em mais um conteúdo aqui. Agora a gente vai falar com o Victor Lopes, ele é analista de Live Marketing Sênior da Arco Educação. Seja bem-vindo, por favor. Obrigado. Victor, se apresenta, conta um pouquinho aí do seu dia a dia para a galera te conhecer. Legal. Oi, gente, tudo bem? Bom, como o Eric disse, eu sou analista de Brand Experience e Live Marketing Sênior dentro da Arco Educação. Eu também olho para a marca Isaac. A marca Isaac hoje ela é a maior plataforma de gestão financeira de escolas e faculdades particulares da América Latina. A gente é detentor de mais de 2.500 escolas hoje dentro da base. É muito interessante quando a gente fala disso, porque parece ter uma robustez muito grande. Hoje a gente está aproximadamente no mercado, temos aproximadamente 40 mil escolas dentro do território nacional. Quando a gente olha para esse número expressivo dentro do Isaac, a gente olha aí que a gente tem aproximadamente 7 bilhões de reais de mensalidade garantida no final do dia. Então isso é um investimento e isso é um produto muito importante para a sociedade no final do dia. Isso é importante porque a gente se posiciona muito bem, porque a educação é o que move o mundo de modo geral. Então hoje a gente olha muito para um segmento muito personalizado para cada cliente. Então acho que quando a gente se apresenta como Brand Experience, a gente também hoje, se olha para a instituição, a gente tem a questão de live marketing muito forte dentro da nossa companhia. Porém, a gente tem um olhar que Brand Experience é de fato a inovação do mercado. É o que vai unir de fato hoje o cenário atual que nós estamos de tecnologia, experiência e emoção. Então hoje quando a gente está dentro desse mercado, dentro desse viés, e ainda quando a gente fala de educação, a educação é muito ampla no final do dia. Então a gente está encaminhando muito para esse caminho em caráter de a gente entender que o mercado de educação ela vai atingir tanto o Brasil, que é onde a gente está instaurado hoje, mas como o mundo todo. Hoje a gente tem marcas na Arco, por exemplo, a Waze. A Waze nós tivemos agora recentemente 2 alunas que foram aprovadas na Universidade de Harvard. Então são marcas detentoras da Arco e eu tenho certeza que isso é um grande diferencial daqui para frente. A gente unir tecnologia, educação e experiência no final do dia. Perfeito, Victor. E aí falando muito então dessa parte de Brand Experience, de Live Marketing, quando a gente olha para esse futuro, e na verdade presente, de onde as interações digitais são tão importantes e fazem muito parte do dia a dia, Mas qual que é o principal diferencial e a importância de um pouco disso que você estava falando sobre Brand Experience e sobre Live Marketing? Qual que é o grande diferencial num mundo tão dominado por interações digitais? Eu vejo que hoje o mercado ele está muito enviesado por uma série de questões. Se você não tem contato com o ser humano, se você não conhece com quem você está falando, isso já se torna uma problemática. Porque no final do dia, você vai acabar mirando em vários segmentos, em várias estratégias, e quanto você vai, de fato, conseguir ser assertivo. Hoje há pesquisas que um novo produto no mercado, ele tem aproximadamente 48% de assertividade no final do dia. Então, o que você faz com os outros 52%? Então, é basicamente 50% de chance de você errar, de você acertar. Porém, para que, de fato, essa métrica se torne acima de 80%, que seria uma margem ideal para depois você ajustar um novo produto, por exemplo, é muito sobre como você está olhando para quem você quer atingir. Então, qual é a diferenciação que eu olho hoje com relação ao Brand Experience e Live Marketing? Brand Experience, eu sinto que as estratégias que a gente traz é muito enviesado para essa é a pessoa com quem eu quero atingir, essa é a análise de públicos, esse é o relógio de públicos que eu vou fazer no final do dia, e essa é a SWOT de qual eu preciso entender tempos e movimentos com relação ao que está sendo falado internamente e externamente na minha companhia, para eu ser mais assertivo. Então, acho que o Brand Experience traz a experiência que hoje o mundo da comunicação está muito forte quando se fala de vou me comunicar de certa forma. A gente pega exemplos claros hoje, por exemplo, Magalu. A gente tem a Magalu hoje que ela é super tecnológica, inovadora, e ela se comunica ao ponto dela estar simplesmente no tapete vermelho da Sephora Halloween, por exemplo. Então, ela estava simplesmente em alguma dessas ocasiões
e ela simplesmente é uma projeção digital no final do dia. Por que isso? Porque eu estou me comunicando com experiência. Agora, quando eu olho para live marketing, eu entendo muito que a questão de live marketing ela está muito focada de eu tenho que mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. Enquanto branding é 1 mais 1 é igual a 3. Porque traz a experiência, traz a solução. Então, live marketing é, gente, precisamos fazer um evento. Vamos subir essa lona impressa aqui, porque a gente só tem que se posicionar. Tá, mas como você vai fazer isso? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo no final do dia? Então, eu diferencio muito live marketing e brand experience, porque eu vejo que os dois são estratégicos, mas no final do dia, quem vai estar mais no know-how de experiência, que vai se posicionar mais em brand como marca, e eu vejo que o brand experience está focado nisso. E hoje, com as tecnologias, tem uma série de triangulações que a gente consegue fazer em cima disso. E até muito do que você trouxe, Victor, é muito importante a gente olhar, então, para qualquer tipo de informação, de dados do meu público, do meu consumidor, da experiência que ele teve, para eu conseguir, de alguma forma, garantir essa personalização das experiências. Ou seja, como que hoje vocês movimentam essa análise de dados para conseguir trazer essa personalização? É um grande desafio, né? Com certeza. Hoje, a gente, olhando para a Arco como um todo, o nosso banco de dados é o Salesforce. Porém, ele é um banco de dados de CRM. No final do dia, quando a gente olha para uma questão de marketing, quando a gente quer olhar para um posicionamento de marca, o nosso time ele é muito robusto e muito treinado para que a gente traga soluções inovadoras com tecnologia. Então, que ponto eu quero chegar aqui? A Arco hoje é uma empresa, uma das primeiras empresas do Brasil em tecnologia e a primeira de educação, que tem uma parceria com o OpenAI. Então, hoje é muito anormal a gente ver uma tela durante o escritório, ou até mesmo dentro dos nossos projetos, que não tem inteligência artificial. Hoje a gente tem o Gemini Pro dentro da companhia e é super estimulado que a gente tenha o ChatGPT. Inclusive, a gente teve um diretor de tecnologia recentemente, que ele fez uma campanha onde estimulou todos os colaboradores a desenvolverem projetos com inteligência artificiais. Então foram segmentados 4 temas, e aí é diversidade e inclusão, tecnologia sobre os clientes, experiência do cliente. Então, é algo que é muito estimulado no final do dia. E aí, aonde que vem a questão desse ponto, né, que você trouxe aqui? É muito importante a gente entender aonde a gente quer se posicionar. A tecnologia hoje, a gente tem 3 tipos de segmento quando a gente olha para a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa. Então, a generativa, a gente vê ChatGPT, Gemini, que é uma união de dados que você faz perguntas, dissertativas, e aí, ali ele vai trazer uma solução, porque ele vai fazer um compilado de informações que ele tem no banco de dados dele, porque uma série de outras pessoas treinou essa inteligência artificial no final do dia. Quando a gente fala, a inteligência artificial é gratuita, no final ela não é. Ela está pegando suas informações para ela se adaptar, para que ela seja treinada, para que outras pessoas possam usufruir de informações ali. E algo muito importante, eu como especialista, estou encaminhando para essa etapa, estou pós-graduando em inteligência artificial aplicada no marketing na SPM, isso traz um know-how muito importante. Como a gente vai transformar isso e trazer a experiência no final do dia? Por que eu digo isso? Por mais que a companhia ela estimule muito a inteligência artificial dentro de casa, como a gente vai treinar essa inteligência artificial para que o seu projeto se comunique com o seu cliente e, consequentemente, te traga o resultado que você precisa sem se tornar robotizada? Porque hoje o maior medo de toda a companhia, principalmente quando a gente fala de marketing, é que ela vai ficar robotizada, ela não vai ter o espírito da marca no final do dia. E hoje a gente entende que é uma questão de treinamento do seu time interno. Então eles precisam entender o que de fato é inteligência artificial. Então o que é inteligência artificial generativa, ChatGPT, Gemini e tudo mais. O que você quer dizer com Deep Learning e Machine Learning? Machine Learning, quando a gente olha para a inteligência artificial, Machine Learning ela tá interessada sobre o início de um treinamento de um projeto dentro da inteligência artificial. Ou seja, o Machine Learning, a gente traz que ela vai ser alimentada com dados específicos daquele projeto,
de uma forma muito macro e completa. Dentro do Machine Learning tem o Deep Learning. Se você imaginar um círculo, ela vai se afunilando. Deep Learning, ela vai trazer uma série de aperfeiçoamentos e, principalmente, dados tão variáveis e tão personalizados que, se você, hipoteticamente, colocar ali o seu projeto especificamente do que você precisa, ela pode trazer soluções. Mas da mesma forma que você não pode estar 100% dependente dessa ferramenta, porque no final do dia, inteligência artificial é uma ferramenta, e você utilizar os dados como algo absoluto e verdadeiro para você simplesmente fazer um copy-cola e jogar para sua companhia, que depende dessas informações, dessa análise humana sobre aquele negócio. Então, é bem complexo toda essa temática, porque, volto a dizer, é muito sobre um treinamento interno da companhia, é muito sobre como utilizar a ferramenta no final do dia, porque se elas não estiverem alinhadas com que, de fato, a inteligência artificial é uma ferramenta e não um produto que você vai utilizar como absoluta certeza no final do dia, vai se tornar uma problemática interna. E, Victor, um ponto que é bacana da gente entender aqui é que quando a gente olha, existe uma grande importância no live marketing de eu olhar os dados, as experiências dos meus parceiros, dos meus clientes, para conseguir traduzir as melhores experiências futuras. Ou seja, é quase a dinâmica que a inteligência artificial faz, né? De capturar os dados a partir das interações, aprender com elas e direcionar melhores respostas, melhores experiências. Então, visto que você tem grande conhecimento nas duas áreas, se você puder fazer uma explicação aqui para a gente, qual é essa correlação live marketing e inteligência artificial e como que é essa dinâmica de basear em dados para novos aprendizados? Conta um pouquinho disso para o time. Legal. Nós vemos uma grande crescente com relação ao público quando a gente olha para B2B e B2C, né? Então, hoje a gente tem uma crescente aí de empresas sendo abertas, a gente também tem, obviamente, tem uma crescente aí de públicos num ambiente de hipercomunicação, onde que, de fato, tudo é para ontem, tudo é a hipercomunicação que traz uma variedade muito grande de negócio no final do dia. Tem uma concorrência também muito grande também de escolha no final do dia também. Quando a gente olha para análise de dados de mercado e até mesmo do meu público, comparado a live marketing brand experience, eu trago muitos vieses de como eu quero estar presente no meio dessas experiências. Então, por exemplo, algo muito factível, né, que é um dos projetos que eu pretendo aplicar recentemente. Unir Big Data, fazendo um macroambiente sociocultural de comportamento dos meus clientes. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente pegar dados de planejamento no ponto de que a gente pega a régua de como eu pego a régua de como o meu cliente ele se comunica, quais são as experiências dele. Eu entendo qual é a dor dele no final do dia. E mediante isso, eu entendo com hard score, né? Porque aí a gente tem um hard score, a gente entende um hard score de encantamento no final do dia e vê quem são os detratores. Algo muito factível no final do dia. Posso fazer uma experiência onde eu vou fazer um quiz com 5 perguntas rápidas numa tela touch. E aí, mediante essas 5 perguntas, ele vai direcionar para um resultado que pode te proporcionar, por exemplo, um aromatizador. Vamos imaginar que seja a casa do Harry Potter, por exemplo. 4 tipos de aromatizadores. E aí, o mais forte seria, sei lá, Sonserina, um exemplo. E aí, automaticamente, a gente tem que entender quais são as 5 perguntas mais estratégicas que segmentariam o comportamento sociocultural do meu cliente para que, de fato, eu entendesse por que ele está tão detrator e unisse as informações e as respostas nesse pequeno quiz, numa interatividade que para ele é inocente, mas no final do dia para mim não é. E eu entendo o comportamento desse cliente no final do dia. Então é isso. Fazer a experiência se tornar uma captação de dados comportamentais para fazer a triangulação. E aí, no final do dia, a gente consegue entender o porquê ela se torna um cliente detrator. Perfeito. Quer dizer, assim como muitos dos seus anos de experiência em live marketing, a essência de um bom profissional é estar atento a essa relação, ao consumo de dados, a extrair o máximo de informações que vão potencializar uma estratégia a partir da experiência que aquele profissional, que aquele cliente tem com a sua marca. É mais ou menos isso que o live marketing
se baseia? Exato. O ponto aqui principal é a gente não levar o live marketing somente é o cara do brinde, é a mulher do brinde, é a pessoa do press kit, é a pessoa do evento. Não. Quando a gente fala de live marketing, a gente está trazendo experiência de que os dados são importantes no final do dia. E aí a gente tem 2 caminhos, tá? Tem o caminho geração de demanda, que é captação de leads e tudo mais, como a gente olha o mercado hoje, que é muito sobre trazer clientes novos para a base, e como a gente traz experiência para o sucesso do cliente. Então, hoje é muito sobre o quanto eu quero pegar as informações e alimentar meu banco de dados com experiências que vai ser inocente para o meu cliente, porque, obviamente, ali naquele momento de serotonina, naquele momento que ele está super imerso no meio de um evento meu, ele não vai perceber que ele está me dando informação. Então, sim, esse exemplo é bem factível. Ele é muito assertivo a partir do momento que eu faço análise da principal dor do meu cliente final. Que eu vejo análise de um macroambiente sociocultural. Então, é aqui que a gente tem que mirar para depois a gente chegar e fazer uma ativação no final do dia. Porque não faz muito sentido a gente só falar que no final do dia vai ser uma ativação para a gente preencher o espaço daquele ambiente, sendo que ele não foi assertivo, não foi estratégico no final do dia. Perfeito. E pegando esse gancho, eu vejo que a gente fala muito de inteligência artificial, a gente trocou bastante sobre isso, e aí você está trazendo a importância dos dados, de entender, de aproveitar as experiências para buscar esses dados. O que você acredita que vai definir esse brand experience nos próximos anos? Tirando, obviamente, essa revolução que a IA está trazendo, o que mais que você traria aí que o brand experience direciona para o futuro, que é importante um profissional estar atento? Eu vejo que a brand experience, eu acho que tem muita perspectiva de que ele está no mercado, ele existe hoje para trazer o melhor da sua marca. Porque ele une literalmente todas as frentes da sua marca de marketing no final do dia. Você tem que falar com o seu consultor, você tem que falar com o time de brand, você tem que falar com o time de growth, você tem que falar com literalmente todos os times, porque a união é um ecossistema no final do dia. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que caminhar para até que ponto nós estamos dispostos a entender que a inteligência artificial, que a união de dados tem que estar triangulada o mesmo dado para todas as áreas. Se uma área não está conversando com o mesmo dado da área subsequente ou da área de growth ou qualquer outro tipo de área, no final do dia não vamos ser assertivos. Então, eu acredito que o futuro é unificação de dados. Todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que falar tem que olhar o banco de dados sendo o mesmo para todas as áreas. Então, quando a gente fala muito de tecnologia, todo dia tem uma tecnologia nova. Então, no final do dia quanto a gente está se perdendo com a nossa própria comunicação. Eu posso estar te falando algo hoje que amanhã pode ser diferente, porque hoje o mundo está muito volátil, tem muita hipercomunicação no final do dia. Então, os times têm que estar extremamente alinhados com a mesma comunicação, com o mesmo insight e, no final de tudo, com o mesmo objetivo. Se elas não estão alinhadas... É a mesma marca, né? A experiência, de alguma forma, ela tem que permear todos os pontos de contato. Exato. E as experiências captadas têm que direcionar para uma mesma base de dados. Exato. Eu acho que base de dados também, no final do dia, é algo muito... Vamos dizer, ele é uma operação estratégica para a companhia. Porém, cada time, cada pessoa, ela se comporta de uma forma diferente. Como ela utiliza aqueles dados e ela consegue ainda no final do dia ser assertiva e trazer de fato um storytelling do qual você precisa para a etapa seguinte em algum tipo de projeto, em live marketing, brand experience, em qualquer outro que seja. Então aqui é muito sobre todos estarem falando a mesma língua, porque acho que o banco de dados pode ser o mesmo, mas como eles estão falando, tá? E pode ser modular, porque no final do dia, cada um vai pegar sua pecinha do quebra-cabeça para transformar algo maior. Tá? Adaptar a linguagem para o canal, né, de interação que está acontecendo também. Exato, porque por mais que o dado esteja correto, aqui como você quer transformar ele, como você vai tratar ele no final do dia. Porque a minha necessidade é essa, mas você está me trazendo algo que eu vou ter que fazer outro tipo de tratamento no final do dia, ou até mesmo como que eu vou pegar todas essas informações, porque são muitas, e ser assertivo no final do dia.
Perfeito. E para a gente fechar aqui, acho que fica muito claro, quem gosta de desafio trabalha com marketing no final. Né? Exato. O que não Sim. falta é desafio. E a gente percebe essa importância, então, de olhar para os dados, olhar para a experiência, olhar para o consumidor. No final, a gente sempre volta para o mesmo ponto, né? A marca precisa entender qual é o tipo de experiência, o tipo de entrega que ela quer ter com o seu consumidor, para que ela realmente consiga se diferenciar e trazer oportunidades a partir daí, né? Realmente fazer diferença em cada indivíduo, né? Exato. Então, se você puder trazer um insight final aqui para a galera de um ponto de atenção, olhar para essa experiência da sua marca, qual que seria o início, esse primeiro passo? O primeiro passo é você estar invulnerável, tá? Eu acho que o primeiro passo é você sinalizar o que você realmente sabe, o que você não sabe fazer dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu dia a dia. Primeiro passo fala, sinaliza. Você tem um time, você tem pessoas que vão te treinar para você estar onde você precisa estar como pessoa e como profissional. Primeiro passo é esse, sinaliza que você está vulnerável e que você, de fato, precisa sinalizar técnica, ensinamento. No final do dia, a gente aprende todo dia. Hoje, quando a gente olha a inteligência artificial no mercado, ele é algo extremamente novo. E todo mundo quer porque está super hypado no final do dia. De quê? Todos querem porque o meu vizinho tem e no final eu vejo que eu realmente preciso. Qual é o seu intuito? Vocês, vamos fazer um projeto e joga aqui para mim e a gente vê quanto que vai custar, mas tem que ter inteligência artificial. Você precisa? Seu segmento precisa disso? Então, é muito sobre você estar preparado para sinalizar que não sei, quero aprender, e receber negativas, mas muito com insights para que você esteja onde realmente a sua companhia e onde você como profissional precisa estar. Tá? É muito sobre aonde eu quero chegar e como eu quero chegar de uma forma saudável, de uma forma linear com seus princípios. Eu acho que quando você traz a sua humanidade no final do dia, tudo se torna mais leve. A gente pode falar de dados, podemos falar de inteligência artificial, podemos falar de evento, de brinde, de press kit, de tudo isso. Mas se a gente não fala de pessoas, no final do dia não é relevante. No final do dia a gente só quer subir mais um lead, fazer uma venda e no final do dia ela não é mais importante para mim. Então o meu insight aqui é que a gente seja muito mais humano no meio dessa era tecnológica, que nós nos tornamos pessoas empáticas e que sejamos humanos consigo mesmo, ao ponto de a gente sinalizar os nossos limites. A gente precisa, no final do dia, acordar, falar, cara, eu tenho uma missão hoje que é um dia de cada vez, que é sobreviver esse dia, que é estar presente íntegro nesse dia. E você ser feliz. Eu acho que no ponto final é como isso tudo vai te trazer felicidade no final do dia. E eu espero que isso tudo seja muito bem alinhado com seus princípios e que, acima de tudo, seja algo leve para você. Que você durma e não precisa ficar até altas horas da madrugada com receio do que vai vir amanhã. Calma, tá tudo bem, no final dá tudo certo. Muito bom. Então, se você quer se sentir bem, em paz, ficar mais calmo, acompanhe os conteúdos aqui da Layer, é importante. Gostei muito dessa frase final, a gente realmente tem que procurar sempre um mundo mais humano, porque no final a gente está falando de relações humanas, mesmo que sejam entre empresas, né? Obrigado pela troca. Obrigado eu. Foi muito legal e até a próxima, até o próximo conteúdo. Até pessoal. mais, gente. Tchau, tchau.